Quando nós fomos instados, né, a pensar um material didático para trabalhar com 200 ONGs ali, já com projetos em vigor com a Petrobras, a gente sabia que eram instituições extremamente tradicionais e transformadoras, cada uma em sua área, né? E todo o material que havia de compliance era um material o quê? Que você tinha um juridiquês muito forte, Ah, é verdade. né? Por quê? Vinculado ao papel do advogado, da É. advogada, né? Então, como é que você traduz aquele conhecimento de uma forma para que ele ficasse de fato aplicado e não só como texto, como dinâmica, né? Como possibilidade de debate, para que você já fizesse pequenos planos de ação em compliance aplicados à realidade de cada uma dessas mais de 200 OSCs. Então, acho que o trabalho da JS aqui, a Juliane, fundamental, né, foi isso. Quer dizer, acho que nós conseguimos traduzir, e aí já convido você que está assistindo a baixar esse material. Né? Nós temos no nosso site ali um material maravilhoso também no site da Unesco, e é um material em que esse compliance está dividido principalmente em dois módulos. Né? Você tem um módulo de gestão de risco, e você tem outro módulo, Miguel, agora... Não, do próprio marketing social, né? Não, mas o módulo 1 era a gestão... Não, o primeiro módulo Eu é acho que compliance e gestão de risco. exatamente. Né? Ou seja, o Que primeiro... traz o ferramental É no verdade. segundo, né? Porque traduz esse compliance, isso que você falou, né, Júlio? Muito interessante, quer dizer, o compliance. Então, conformidade é se houver problema. E você falou tudo, não? Como é que nós vamos prevenir esse problema, esses problemas? Vários tipos de situações que podem, né, acarretar em problemas para a instituição, né? Então você tem essa tradução do compliance para o terceiro setor e você depois tem de forma aplicada a gestão de risco. Então acho que foi uma experiência muito boa. Isso. E para a gente conseguir prevenir o risco, a gente precisa o quê? Identificar, né? Então, como é que a organização consegue identificar a possibilidade desse risco acontecer? Então, é o momento que a gente desenvolveu uma ferramenta para que essas organizações conseguissem adaptar para suas instituições sobre como identificar essa possibilidade de risco. Eu lembro, quer perguntar para o Lian também como é que é visto isso no âmbito internacional, né? Porque o Lian está fazendo o mestrado dele lá na Johns Hopkins, então tratando num contexto mais internacional. Mas é interessante que também uma das coisas que aconteceu nesse projeto é que o próprio ferramental, a gente pensava assim, não, de repente o compliance tem que ser algo que mire nos diversos departamentos de uma organização. Então, questões financeiras, questões jurídicas, questões de recursos humanos, questões programáticas, né? Sim. E isso houve realmente um debate muito grande, mas eu lembro que a própria expressão, que é um pouco o tema do meu doutorado que eu fiz, né, foi realmente baseado na teoria dos stakeholders, né, das relações que se tem com partes interessadas, que um grande, né, pensador nessa área era Macmillan, que definiu os 6, né, stakeholders principais de uma organização e que muitas vezes o risco está associado a essas relações, né? E às vezes o risco está dentro de casa. Isso. O risco não tá fora, né? Como é que você viu essa parte de definir que era uma questão de partes interessadas e não de repente só pontuar diferentes departamentos de uma organização? Exatamente pelo que você colocou. A gente não pode olhar a atuação de uma organização somente com esse viés interno. A gente não pode olhar que a organização se define ali numa estrutura financeira, numa estrutura de relações humanas, numa estrutura, enfim, de atuação interna, né? Ela se relaciona cotidianamente com diversos parceiros. Então, tem partes governamentais, tem partes, enfim, de sociedade, de fornecedores. Então, a gente tem que conseguir olhar também sob esse viés, né? Como se constrói, como se conduz cada uma dessas relações, né? E como a gente consegue justamente prevenir avaliando cada um desses pontos, né? Então, eu costumo falar, é um trabalho interno e externo. A gente não pode olhar para a organização somente de maneira interna, assim como a gente não pode olhar somente de maneira externa, né? A gente tem que conseguir justamente ir ali circulando entre essas duas relações.